Essa aqui é uma decisão do STF, tá? O que o Marco Aurélio entendeu? Anota aí se você quiser anotar. Habeas corpus número 145327. Habeas corpus número 145327. Esse habeas corpus aqui, de Minas Gerais, 145327, do STF, o Marco Aurélio ele decide o seguinte, ó. Comprovada a menoridade ante elementos de convicção existentes no processo, considerada a declaração do menor, não surge vício de fundamentação. Conforme se depreende do acordo decorrente do julgamento da apelação, a menoridade foi comprovada mediante a declaração prestada perante a autoridade policial, na qual o adolescente informou a exata data do nascimento, constando expressa referência ao número da carteira de identidade. Rodrigo, essa é uma jurisprudência ruim, por que você trouxe isso? Porque, veja bem, ele não falou que a mera declaração do adolescente em fase policial já é documento hábil para comprovar a identidade dele. E aí vocês vão olhar a ementa e vai estar assim, declaração do menor serve como comprovante hábil para o crime de corrupção de menores, para a materialização do crime de corrupção de menores. Só que não é isso que o Marco Aurélio falou. Por isso que é importante a gente abrir a jurisprudência e ler. Ele falou o seguinte: o adolescente, ele foi ouvido na polícia, ele falou exatamente a data que ele nasceu e o principal, ele informou o número do RG dele. Então eu tenho o número do RG dele. E com esse número do RG dele, com a data de nascimento e com a declaração do menor, juntando tudo isso, essa declaração dele virou um documento hábil para ser apresentado. Eu não concordo com isso, tá? Eu ainda acho que, se ele informou o número do RG, o Ministério Público poderia, essa é uma diligência que ele poderia fazer, oficiar o lugar onde foi expedido o RG dele, né, a Secretaria de Serviço Público, ou SSP lá, o Estado que fez esse RG, e pedisse uma cópia desse RG, certo? Pedisse as informações desse menor. Poderia pegar de N formas, tá? E ele não pegou. Então eu ainda assim não concordo com essa jurisprudência do Marco Aurélio, mas ela existe. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que não é a mera declaração. Ele tem a declaração, a informação da data e a informação do número do RG. Isso é o mais importante, tá? A informação do número do RG. Você, advogado diligente, pode fazer o quê? Na sua investigação defensiva, num processo como esse, você pode oficiar lá o local onde foi expedido o RG para ver qual é a idade desse menor, para ter acesso a esse documento, para ver se ele é realmente menor. Ou então conversa com o seu cliente e pergunta, olha, ele tem realmente 17 anos? Se ele tem, e você sabe que ele tem 17 anos, não é a sua obrigação, isso não é nenhuma ilegalidade, não é a sua... isso, IRGD. Obrigado, Wander. É exatamente isso. O Instituto é expedir ofício ao IRGD. Exatamente isso. Obrigado mesmo, Wander. Tá, não é a sua obrigação juntar esse documento no processo. Tá? É a obrigação do Ministério Público. Quem prova que o crime ocorreu é o Ministério Público, não é você. Então não tem nada de errado você perguntar para o seu cliente, ele falar, olha, ele era menor mesmo. E você falar para ele, sobre este ponto, você vai permanecer em silêncio. Você não vai mentir e falar que ele é maior. Você vai permanecer em silêncio. Isso não tem problema nenhum, tá?